Vamos começar agora então com a nossa segunda aula, continuando sobre o assunto de empreendedorismo. Depois que nós assistimos já alguns vídeos e tudo mais, a gente falou muito antes sobre algumas características que a gente tem que ter para empreender, que a gente precisa se conhecer melhor. E por último, antes do intervalo, vocês assistiram um vídeo do Éder, do Leandro, empreendedores no Rio de Janeiro, cheios de energia, cheios de gás, com muita credibilidade, acreditando muito no sonho. E aí agora nós vamos falar então sobre o perfil do empreendedor, as características necessárias, para quem quer empreender. Vamos ver se vocês se identificam com algumas delas também. Aceitação do risco. Empreender, necessariamente, é você aceitar um risco. Tem um risco, Por mais que você faça seu planejamento e você veja que o seu negócio é viável, legal, bacana, você está arriscando. Porque você tem uma série de fatores que podem intervir no seu negócio. Então, você precisa estar bem, aceitar aquele risco como parte inerente de você empreender, parte do negócio. Você precisa ter um planejamento, E aí tem a ferramenta 5W2H, que também no nosso material, na apostila, vem falando sobre essa ferramenta e mais à frente a gente vai falar sobre ela novamente. Você precisa ter foco na oportunidade. Então, sabe aquele feeling, aquele timing? Normalmente o empreendedor tem muito isso. Ele sente uma oportunidade, ele agarra essa oportunidade. Alguns empreendedores, quando eles contam as histórias de sucesso deles, eles dizem, eu fui chamado de louco. Muitas pessoas não acreditavam no meu sonho. Isso é muito comum, porque o empreendedor, por ser empreendedor, ele está inovando. E a ideia, a novidade, normalmente ela estranha o outro, Mas se você vai empreender, você precisa ter foco naquela oportunidade, você precisa acreditar nela. Você tem que conhecer o ramo em que você está inserido e práticas gerenciais também. Um exemplo bacana sobre essa característica é, por exemplo, eu sou uma ótima cozinheira. Legal, cozinho super bem, uma cozinheira de mão cheia. Mas isso significa que eu sou boa para ter um restaurante? Será que eu vou ser uma boa dona de restaurante? É muito diferente cozinhar bem e gerir bem o negócio. Então, se eu quero ser uma cozinheira e ter um negócio, é um avanço que eu vou dar. Então, eu preciso conhecer o meu ramo, a área de gastronomia, a área na qual estou inserida, mas eu preciso também saber as práticas gerenciais. Liderança, naturalmente um empreendedor, ele é líder, ele precisa saber organizar. Se ele for desorganizado, se ele não tiver as coisas programadas, isso vai atrapalhar bastante o empreendimento dele. Capacidade de decisão, sim, o empreendedor ele toma decisões o tempo todo. Então ele precisa ser capaz de tomar essas decisões e assumir esses riscos. Para cada decisão que ele tomar, ele está assumindo um risco. Ele tem que ser otimista. Mais uma vez, o cenário está ruim, a economia está ruim, vão lhe falar uma série de coisas, uma série de interferências no seu negócio, mas você precisa ser um otimista, você tem que acreditar. Flexibilidade, o empreendedor ele pode tomar uma decisão, mas ele pode tomar outra na sequência, caso ele tenha vislumbrado que aquela decisão não foi a melhor possível. Então você precisa ter essa flexibilidade para você mudar conforme o cenário do seu empreendimento, o cenário do seu negócio, o cenário da economia no seu país vai interferir muito nas suas decisões. Então, precisa estar flexível. E capacidade de trabalhar em equipe. Se você vai empreender, os resultados que você vai alcançar, por melhor que sejam as suas ideias, por mais flexível que você seja, você vai depender de outras pessoas também. Então, você precisa saber trabalhar com os outros. O empreendedor, ele age antes de ser forçado pelas circunstâncias. Ele se antecipa aos fatos. Ele se adapta facilmente a mudanças, Todo negócio muda. A gente está evoluindo constantemente. O mercado está muito rápido. Então, você tem que estar antenado ao mercado o tempo todo e tem que se adaptar a essas mudanças. Encontrar a melhor maneira de fazer as coisas. O empreendedor ele faz um enorme sacrifício pessoal para conseguir realizar uma tarefa. Sim, porque mas por um outro lado também, o empreendedor não enxerga aquilo como um sacrifício. Vejam bem, se eu faço aquilo que eu gosto, se eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo,
eu nem encaro aquilo como trabalho. Então é muito comum os empreendedores trabalharem sábado, domingo, às vezes no feriado, às vezes à noite, enfim, nas férias, eles não se percebem trabalhando, porque aquilo faz parte da rotina deles, faz parte da vida deles, faz parte de quem eles são. Mas deve-se tomar um cuidado também, né? Para você poder manter uma vida pessoal com qualidade, lógico. Ele aprende com os próprios erros, define metas e traça estratégias para alcançá-las, busca sempre um retorno do seu comportamento, né? Busca sempre um feedback e utiliza essas informações a fim de melhorar o seu desempenho. Feedback, retroalimentação. Se eu empreendo, eu não posso ter a certeza absoluta de tudo. Eu preciso buscar informações. E aí, como é que tá? Tá evoluindo, não tá? Esse processo está dando certo? As coisas, a gente está conseguindo alcançar o que a gente queria? Então, você trabalhar em equipe, buscar esse feedback, essa retroalimentação, essas informações, são muito importantes para você estar o tempo todo repensando o seu produto, repensando o seu serviço, repensando o seu negócio. É orientado para resultados, né? O empreendedor, ele sabe onde ele quer chegar. E por ele saber onde ele quer chegar, ele sabe o caminho que ele vai trilhar. Então, você deve estar sempre olhando mais para frente. Mantenha uma boa rede de relacionamentos, sim. Networking é tudo, né? Rede de relacionamentos, independente da área em que você esteja. Então, para você saber o seu negócio, aonde ele está inserido, como é que está aquele mercado, você deve se comunicar com as pessoas daquela área. Você deve manter relação com aquelas pessoas, sempre se preocupando, como é que está na empresa tal que é minha concorrente. Eu falo com o proprietário da concorrente. Como é que está? Como é que estão os negócios lá? Então, você manter essa rede de relacionamentos é muito importante. É criativo, inovador. Normalmente, o empreendedor ele é muito criativo. Ele consegue ver saídas onde não existem. Ele consegue imaginar novas práticas, novos caminhos, sempre. E isso é natural. Normalmente, é uma característica nata do empreendedor. É altamente consciente de seus atos e busca sempre informações. O empreendedor precisa estar o tempo todo, como a gente já falou antes, antenado, lendo, estudando sobre a sua área, buscando as informações sobre o seu negócio. E agora, depois que a gente falou de tudo isso, né, assim, do perfil do empreendedor, que na primeira aula a gente já viu alguns vídeos sobre quem empreende, você acha, finalmente, que você tem perfil de empreendedor? Será que de repente tem um empreendedor dentro de você, né, dentro de cada um de nós que a gente ainda não descobriu, que vocês ainda não descobriram? Então nós vamos assistir um vídeo agora do Max Geringer, um vídeo de aproximadamente 6 minutinhos, que fala sobre isso, sobre ser patrão ou ser empregado. Será que você tem mais perfil para ser patrão, para ser empregador ou para ser empregado? Vamos assistir então, depois vocês me respondem se vocês preferem ser patrões ou empregados. Por que eu decidi ter meu próprio negócio? Um sonho, né? Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no meu potencial. Você precisa ter uma ousadia na vida, né? Quanta gente já não pensou, ou ainda está pensando, como seria maravilhoso ser dono do próprio nariz? Pode falar, seu Daí. Qual o seu pedido? Eu acho que o que motivou a ter meu negócio próprio é que eu tenho tido muita paciência mesmo para aturar chefe. Não ter que dar satisfação a ninguém, acordar e dormir na hora em que quiser. Tudo isso parece um sonho, mas não é. Na verdade, essa deve ser a primeira decisão que uma pessoa toma na vida profissional. Resolver se nasceu para ser dono ou empregado. Não adianta a gente só pensar no ideal, né? Ai, nossa, eu vou abrir meu negócio e vai ser uma maravilha. Ser empregado ou ser dono não é uma questão de escolha, é uma questão de vocação. Ser empregado é bom, ser dono também é. O importante é achar o caminho certo.
Nós estamos conversando com presentes e futuros empreendedores. A ideia é ver as dificuldades que as pessoas encontram na hora de abrir o próprio negócio. Nós vamos começar com o casal Alexandre e Poliana. Bom, eu trabalhei 6 anos no ramo de automação bancária, saí da empresa e estou há 6 meses procurando um negócio para abrir. Uma amiga minha me deu a ideia, falou assim, por que você não procura uma chocolateria? E a gente foi, fez todo o processo da franquia. A gente descobriu algumas lojas aqui no terminal rodoviário do Tietê que estavam para ser alugadas, né? Se tudo der certo, essa aqui vai ser a nossa loja, né? Quem nasceu para empregado gosta de trabalhar em equipe e aceita sugestões numa boa. Quem nasceu para dono gosta de tomar as próprias decisões e detesta ouvir palpites. Nós somos bem diferentes, né? Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, quero tomar decisões rápidas e ela já é mais calma, mais ponderada nas decisões dela. Para 2 pessoas que não têm ainda uma experiência no negócio próprio, é bom que os sócios sejam diferentes como vocês são. Muita gente procura o melhor amigo, é parecidíssimo com o amigo, né? E normalmente as pessoas pensam tão igual, mas tão igual, que se uma comete um erro, a outra comete o mesmo erro. É confortável a sensação de ser dono. Só não é quando o gerente de banco te liga de manhã falando que você tem que cobrir a conta. O Aymar é o que a gente poderia chamar de o menino que nasceu para ser empreendedor. O Aymar tinha raiva desde pequenininho quando alguém dizia que ele ia ser empregado. Eu nem dormia. Quantos negócios formais registrados você teve até hoje? Formais registrados, esse é o 6º. Eu abri uma escola de música, uma escola de inglês, um bistrô e um self-service. Fechei, abri uma pizzaria, fechei, não ia pra frente de jeito nenhum. Eles não sabiam praticamente nada de negócios, assim. Só comecei a fazer pizza, distribuir panfleto e vender. O Aymar é o típico empreendedor por vocação que a gente tem no Brasil. Por quê? Porque nós temos muitos empreendedores no Brasil que são empreendedores por necessidade. São empreendedores que ficaram sem emprego e resolvem abrir um negócio próprio. Não gosta do chefe e resolve abrir um negócio próprio. De cada 10 empresas que abre, 5 são por necessidade. Quando o empreendimento bom, deveria ser aquele por oportunidade. Quem nasceu para empregado aprecia a estabilidade e o salário garantido no fim do mês. Quem nasceu para dono gosta de correr riscos. E para você ter um negócio e para que ele dê certo, você precisa dar passos maiores que a sua perna, né? Bela está no ramo de confecção. Você tem a empresa há quanto tempo? 6 meses. Eu trabalho desde os 15 com moda. Tenho 2 sócias e elas decidiram investir no meu trabalho. E aí surgiu a nossa empresa. Parecia que tudo era muito fácil. Nossa, a gente abriu e já deu certo. Só que a gente abriu no mês de dezembro, que é um mês muito especial. E ao longo do tempo, a gente vai percebendo que cada mês é uma nova batalha. Coisa importantíssima é você ter não só o dinheiro para começar, mas ter também um dinheiro necessário caso as coisas não funcionem maravilhosamente desde o primeiro dia. E normalmente elas não funcionam. De cada 100 empreendimentos que estão sendo abertos hoje pelo país afora, quase 60% deles fecharão nos próximos 5 anos. Quem nasceu para empregado gosta de horários, gosta de planejar o que vai fazer nas férias ou no fim de semana. Quem nasceu para ser dono acha que toda hora é hora de trabalhar, incluindo domingos e feriados. Que hora que você acorda e que hora você dorme? Eu durmo por volta de 5 horas da manhã e acordo por volta de 10, 11 horas da manhã. Mexe muito com a sua vida pessoal. Você é casado? Eu fui 4 vezes casado. Parece que cada negócio que foi embora foi uma esposa junto, assim. Às vezes a pessoa tem uma ideia, tem um pouco de dinheiro e acha que só um talento ou uma boa ideia é suficiente para abrir um próprio negócio, mas não é. Você precisa de muita técnica, você precisa de muita informação, precisa de muita pesquisa de mercado. Procure se informar, né? Procure o mercado concorrente. Ter conhecimento hoje eu acho que é a grande chave do sucesso. Não é fácil, mas vocês, por vocação, decidiram ser o que são. Eu vou me tornar cliente de vocês, depois não esqueça de mandar o endereço. Eu acho que vocês têm tudo para ser um sucesso. Boa sorte para todos. Muito empregado pensa em trabalhar por conta própria pelos motivos errados. Porque não gosta do chefe, porque não se dá bem com os colegas ou porque a empresa não dá oportunidades. É um erro. É tentar resolver um problema criando outro.
Você ainda está em dúvida? Então, é bem possível que você tenha nascido para ser empregado. Quem nasceu para dono não tem dúvidas, só tem certezas. Ok, agora que vocês assistiram o vídeo, vocês devem estar refletindo um pouquinho mais, né? Será muito bom saber se eu conseguir finalmente colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, porque essa inquietude, ela é muito importante. Essa inquietude move a gente. Então, se vocês até então nunca tinham pensado em empreender, ou não se consideravam empreendedores corporativos, provavelmente agora vocês já estão olhando, né, de uma maneira diferente para isso tudo. Ou não, né? Também, depois disso tudo, vocês podem refletir que a vida enquanto empregados, enquanto executivos, é o caminho para vocês, que vocês não querem empreender negócios, mas que vocês querem empreender corporativamente. Então, assumam esse papel, assumam esse perfil, se reconheçam dessa forma, que com certeza vocês vão ser muito mais produtivos. O empreendedor, vocês consideram que eles devem estar atentos, né, os empreendedores, às tendências de oportunidades? O que vocês acham? Vamos ver aqui adiante. Normalmente o pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. E o otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. E sendo assim, se o otimista, ele vê oportunidade na dificuldade, vamos pensar então pelo lado do empreendedor, fazer mais uma reflexão. Uma das grandes causas do insucesso dos empreendedores é não saber identificar a diferença entre uma ideia e uma oportunidade. Atrás de uma oportunidade existe sempre uma ideia, porém só saberemos se é boa depois de testá-la. E quando falamos em testar, significa realizar um estudo de viabilidade, porque somente através dele é que será possível identificar o verdadeiro potencial de uma ideia. O Luiz, do Brownie, ele tinha uma ideia. Aquela ideia poderia virar uma oportunidade. Se ele não tivesse testado, talvez se ele nunca tivesse feito Brownie, não vou fazer não. Ele nunca teria virado o sucesso que ele é hoje em dia, não teria faturado os milhões que ele já está faturando, se ele não tivesse tido a ousadia de transformar aquele Brownie, né, de produzir aquele Brownie em casa e levar para a faculdade. Então ele foi ousado, ele foi além. Ele teve uma ideia, viu naquilo uma oportunidade e colocou adiante. O mercado. Agora, falando mais do mercado como um todo, tem algumas características, né? Hoje, bastante latentes no mercado. O mercado está globalizado, o mercado ele é cada vez mais inovador, ele é rápido, ele é instável, hoje está de um jeito, amanhã mudou tudo. É um mercado cada vez mais exigente e aí cada um de nós, enquanto consumidores, podemos falar sobre isso, né? Porque a gente tem acesso a tanta informação que a gente não se permite mais aceitar qualquer coisa de qualquer jeito, né? A gente acha que a gente já sabe de tudo, então a gente já chega nas lojas, nos prestadores de serviço, restaurantes, enfim, a gente já chega cheio de opinião, né? Hoje em dia a gente paga e quer fazer valer o que a gente está pagando. O mercado está bastante competitivo também, justamente por conta desse acesso a tantas informações que nós temos. A gente sabe que o da esquina é melhor do que esse. A gente sabe que o outro está cobrando mais barato ou mais caro, enfim. A gente tem uma noção, uma visão do mercado, a gente recebe muita informação, a gente recebe muita propaganda. Nós estamos sendo interpelados e seduzidos o tempo todo. Isso faz com que as empresas tenham que se modificar a todo tempo, né? Se inovar, elas têm que estar sempre cada vez mais apelativas. Estamos bastante interativos, o mercado, né? O tempo todo, internet, e conectados, né? Então, a ferramenta internet hoje não é mais um diferencial. Ela é quase que uma condição sine qua non para a existência dos negócios como um todo. Os ciclos de inovação dos serviços, produtos e modelos de negócios também estão cada vez mais curtos, intensos, complexos, né? Então, o seu produto, você acaba de lançar, já tem um outro novo, que é melhor do que o seu, mais rápido ou mais barato, a qualidade já é outra. Então, quando você pensa que você está lançando uma novidade, aquela novidade já era. Então, está tudo realmente, está muito curto esse processo de inovação, esse ciclo de inovação, muito intenso e complexo também. Vejam bem,
alguns anos atrás, quem diria, né? Os nossos avós, bisavós, tataravós tiravam fotografia com máquinas desse tipo, né? E as máquinas foram evoluindo a passos de tartaruga, mas tiveram lá a sua evolução algumas décadas atrás. De repente, de uns anos para cá, quantos modelos de máquina fotográfica, né? De todos os tipos. Então, você hoje tem uma máquina, um modelo X, amanhã já tem uma outra muito melhor, né? Então, que tira foto debaixo d'água e que tira foto assim, que tira foto... Gente, mas o modelo que eu comprei dias atrás, ele já não serve mais, ele já não tem tantas tecnologias e recursos quanto o modelo que minha amiga acabou de comprar ontem. E é assim, mas antigamente era tão simples, né? Era tirar uma foto, você ia lá, revelava. Hoje em dia, a gente praticamente nem revela mais foto, né? A gente tem essas fotos no celular, a gente tem essas fotos no computador, a gente tem arquivos de fotos, a gente não revela mais, a gente já vê a foto naquele momento, como ela fica pronta. Então é um exemplo de um determinado tipo de produto que evoluiu de uma maneira gigantesca com o passar dos anos, né? E muitos de nós aqui, independente da idade, vivenciamos vários dos modelos que estão aqui, né? Eu, por exemplo, esse modelo daqui, eu me lembro bem, né? Não era tão pequeno assim quando tinha, e olha quantas outras marcas e modelos, e muitos que nem estão aqui, que vieram, né, ao longo dos últimos 20 anos. E por que falarmos de futuro? Então, a gente veio falando do mercado, como o mercado está, das tendências e oportunidades, né? E por que então a gente tem que falar do futuro? Já dizia Henry Ford, né, que se você não planejar e pensar no futuro, você não terá um. Então, a música Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, é muito bom esse discurso na música, é legal quem de repente tem essa filosofia de vida, mas complicado, né? Você não saber o que você quer para amanhã, aonde você quer chegar. Aí, realmente, você vive uma frustração permanente, porque se você não sabe onde você quer ir, qualquer coisa que vier não está bom. Tendências e gestão do futuro. Já existem pessoas, na verdade pessoas não, existem escritores, estudiosos, que conseguem já, de acordo com o que está acontecendo no cenário hoje, fazer previsões muito certeiras sobre o que vai acontecer no futuro. São os futurólogos, né? Então, as tendências, na verdade, elas não são deduções, né? Significam evolução e concepção de leituras gerais que convertem para apontamentos específicos, se consolidando através de uma ampla visão sobre fatos e interesses. Então, a tendência do mercado, quando você olha para o cenário, como ele está, você consegue já, somando com o histórico, olhando o cenário atual, prever uma determinada tendência para aquela situação. Na prática, preparar-se para o futuro, fazendo uso de informações do presente e dados do passado. Então, gerir o futuro, na verdade, é você conseguir se preparar para o futuro. É importante você se preparar, fazendo uso das informações de agora e de informações de históricos também. A gestão do futuro é gerar resultados sustentáveis, através de novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados, novas formas de organização, novos negócios. Então, de novo, a gente fala de inovação. Como é importante inovar, né? Então, quando você pensa no futuro, quando você pensa nas tendências, você vai pensar sempre em inovar. Por isso que empreender é a chave para essa inovação. Ser empreendedor é quase que uma necessidade de sobrevivência que os profissionais têm hoje em dia para se manterem no mercado, seja ele qual for. Vejam bem, alguns anos atrás, né, a senhorinha lá tricotava, né, demorava muito tempo para fazer uma blusa e de repente, olha a inovação. Olha a ideia produtiva que tiveram, uma máquina que num tempo muito mais curto produz um número muito maior de roupas. Por que não, né? Então, há um charme em costurar, em tricotar, sim, né? Inclusive, hoje em dia, existem alguns movimentos de resgate ao que é feito artesanalmente, né? Que é gostoso, você poder fazer as coisas com mais calma. Legal, bacana. Mas falando de futuro, de economia de tempo, de competitividade, pensar no tricotar é um pouco retardatário, né? Um pouco retrógrado. Então,
também aderir às novas ideias, inovar é muito bom. Se permitam inovar, se permitam criar. E aí, então falamos de perfil de empreendedor, falamos de ideias, falamos de empreender, de inovar, falamos de mercado e falamos de futuro. Mas no meio disso tudo tem o plano de negócios. O plano de negócios é quando você pega a ideia, o empreendedor, o futuro, você pega todas essas ferramentas, vamos dizer assim, e coloca tudo isso no papel. Você escreve, você programa, você planeja, você organiza, você faz um mapa. Então, o que seria o plano de negócios? O que é? Para que serve o plano de negócios, né? Quais são as etapas? Plano de negócios, num geral, aqui nessa figura, vem falando assim, qual é o meu negócio? Né? Onde quero chegar? O que eu vendo? Para quem que eu vendo? Que estratégias utilizarei? Como conquistarei mercado? Quais os fatores críticos de sucesso do negócio? Quanto vou gastar? Que retorno terei sobre meu investimento? Muitos empreendedores, quando não se falava de plano de negócios ainda, tinham as respostas para essas perguntas. Mas essas respostas, às vezes, estavam dentro da cabeça deles. Né? Eles não estavam, isso não estava escrito em nenhum lugar. Não quer dizer que era errado. Era apenas uma maneira mais diferente e difícil de você conseguir organizar um negócio. Porque você imagina, se aquilo está retido na cabeça de uma única pessoa, como é complicado, né? De você conseguir organizar as etapas, de você conseguir compartilhar aquele pensamento, de você conseguir identificar a viabilidade daquilo. Então, há muitos anos atrás, quando não se falava ainda de administração de empresas, quando não se estudava ainda como gerir empresas e quais as ferramentas que poderiam ser necessárias, que poderiam ser produtivas, as pessoas criavam empresas e ainda criam sem necessariamente ter um plano de negócios, porque elas têm isso dentro da cabeça. Mas isso não é muito produtivo. Né? Isso atrasa, isso retarda, isso complica. Então, o plano de negócios ele é uma ferramenta que te ajuda a enxergar todos os caminhos e depois, quando a empresa inclusive já estiver funcionando, a você conseguir rever esses caminhos, a você conseguir olhar se tudo caminhou como estava previsto, se precisaram ser feitas reconduções. Então, você tem um mapa. Então, o que é o plano de negócios? O plano de negócios é um mapa de todo o percurso necessário para a consolidação do empreendimento a ser montado. Ele poderá orientá-lo quanto à busca de informações detalhadas sobre o ramo, análise do mercado, enfim, uma infinidade de informações que lhe permitirão ter um retrato do seu negócio hoje e no futuro. Tudo isso para minimizar os riscos de seu trabalho não dar certo. Então, se você coloca todas as informações sobre o seu negócio num instrumento, num documento, você consegue, opa, peraí, eu não tinha pensado nisso, então, olha só, acho que não vai dar muito certo a gente ir por aqui não, acho que é melhor a gente ir por aquele outro caminho. Então, você consegue construir cenários, você consegue identificar as suas potencialidades, você consegue identificar o que você tem de gargalo, o que você pode melhorar, você coloca os números, enfim, você faz, como essa definição aqui trouxe, um mapa do seu negócio. Então, para que serve, né, o plano de negócios? O plano de negócios é um documento que permite a organização de ideias a respeito da criação de uma empresa ou organização. Permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Vamos falar, dar um exemplo na vida pessoal. Se você vai fazer uma viagem, você planeja a sua viagem. Eu vou para o Rio de Janeiro. Aí você começa a pensar, bom, eu vou como? Eu vou de carro, eu vou de passagem aérea, eu vou de avião, eu vou de ônibus. Qual o valor do carro, qual o valor do ônibus, qual o valor do avião? Eu vou, quem vai comigo? Vamos eu e meu marido. Sim, então vão 2 pessoas. Quanto tempo vamos ficar lá? Vamos ficar 10 dias. Bom, então eu preciso de 10 dias, quantas noites de hotel eu preciso? Bom, se eu for de avião, eu vou chegar lá no horário tal. Bom, esse horário, o quarto do hotel já está liberado, não está liberado? Em 10 dias, quais passeios eu vou fazer? Bom, eu estou planejando a minha viagem. Ou seja, eu estou colocando no papel todos esses itens. Aí no final eu vou conseguir dizer, bom, a viagem de ônibus ela é mais longa
porém é um pouco mais barata, mas não é tão barata quanto a do avião, e com o avião eu chego mais rápido, enfim. Aí eu consigo enxergar no final, por exemplo, que me vale mais a pena eu ir de avião do que ir de ônibus ou do que ir de carro, porque a relação custo-benefício do avião é muito maior. E aí eu consigo ver se o orçamento que eu tinha previsto, se ele é suficiente ou se de repente, bom, não vai dar para ir para o Rio de Janeiro, porque realmente ficou muito caro, ou se eu for para o Rio mesmo, eu preciso ficar num determinado meio de hospedagem um pouco mais em conta, eu estou pensando em ficar num hotel 4 estrelas, não vai dar, eu tenho que ficar num 3 estrelas, ou vou ficar num hostel, enfim. Quando você começa a planejar, colocar no papel, você começa a enxergar todos esses pormenores e tomar decisões em cima desses pormenores. O plano de negócios não é diferente. Ele faz a mesma coisa, só que ao invés de fazer em relação à sua vida pessoal, ele vai fazer em relação à sua empresa, né? Ao negócio que você está planejando. Então vamos ver agora quais são as etapas, né, do plano de negócios desse nosso mapa. Aqui está de forma resumida, mas na apostila vocês vão encontrar cada uma dessas etapas de maneira destrinchada, informando tudo que contempla cada uma dessas fases. A primeira etapa é o sumário executivo. O sumário executivo ele é um grande resumo, e um resumo que ele deve trazer o que há de melhor dentro do plano de negócios. Ele deve ser bastante apelativo e bastante atraente, porque o plano de negócios, no geral, ele deve ser de uma leitura fácil, deve ser compreendido por qualquer leitor, né? Independente da pessoa entender do seu negócio ou não. O plano de negócio deve ser bastante explicativo, portanto, né? Então, o sumário executivo, mais do que qualquer outra etapa, ele deve trazer esse apanhado de ideias do que o plano vai tratar e de uma maneira bem fácil de compreensão. A análise de mercado, como o próprio nome já diz, é uma etapa em que você vai analisar o mercado no qual o seu produto ou serviço está inserido. Então, você vai olhar para quem é a sua demanda, o perfil desse consumidor, você vai olhar para os seus concorrentes, quem são eles, né? Onde eles estão, para você identificar aonde você vai ficar, qual o valor que o seu produto vai ter, né? De que forma é que ele deve ser trabalhado, como você faz para chegar melhor ao seu cliente. Então, tudo isso, essa análise, essa visão, você fará na etapa análise de mercado. O plano de marketing é como você vai comercializar esse seu produto ou serviço. Como você vai distribuir esse seu produto, né, esse seu serviço? Quais serão os canais? Como você vai fazer a propaganda dele? Qual é a melhor abordagem para o seu cliente? É por telefone? É por e-mail? É uma abordagem pessoal? Em que revista você deve fazer essa comercialização? Qual é a roupagem que você deve dar para esse seu produto? Tudo isso você analisa no seu plano de marketing. Plano operacional é quando você cria o processo dessa sua produção. Quais serão as etapas da sua produção? Fornecedor, os caminhos, né, a logística disso, até chegar no seu consumidor final. Quais são os custos envolvidos nessa operação? E aí, por fim, aqui ainda na etapa 5, o plano financeiro, que é quando você vai contemplar todos os custos do seu negócio. Então, no plano financeiro você vai ver qual é o custo fixo, ou quais são os custos fixos, luz, água, gás, IPTU, aluguel, folha de pagamento, impostos. Então, tudo isso você vai olhar no plano financeiro. E aí você vai identificar a viabilidade financeira do seu negócio. Ou seja, quanto que me custa para ter aquele produto ou serviço, quais são todos os custos inerentes, sejam eles fixos ou variáveis. Identificados esses custos, bom, então o meu ponto de equilíbrio, ou seja, o quanto que eu tenho que faturar para cobrir esses custos é tanto. Então, se eu já descobri o meu ponto de equilíbrio, eu consigo, bom, então em cima agora desse valor eu consigo jogar uma margem de lucro A, B ou C. Então, o plano financeiro ele é muito importante. Você vai identificar também, por exemplo, qual é o investimento inicial que você vai fazer no seu negócio. Bom, para abrir, para lançar o meu negócio, eu preciso de tanto. Eu tenho tanto? Isso eu vou conseguir com recurso próprio ou eu vou ter que buscar alguma linha de financiamento? Para esse investimento inicial se pagar,
Qual é o tempo que eu vou ter que ter de abertura de empresa, quanto tempo essa empresa vai ter que estar aberta até eu conseguir cobrir o investimento que eu fiz inicialmente. Ou seja, daqui a quantos anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até meses, tem empresas que faturam tão bem, que vão tão bem, que de repente em 6 meses, 10 meses já começam a ter o retorno para o investimento inicial e aí você vai começar a ter finalmente o quê? O lucro. Porque primeiro você precisa pagar aquilo que você investiu, aí depois é que você começa a ter o lucro. Construção de cenários é quando eu faço uma análise, eu olho para fora da empresa. Então, peraí, a minha empresa está muito bem, mas isso aqui pode acontecer na economia do país, né? De repente, o mercado no qual eu estou inserido pode mudar. Então, eu preciso, já no plano de negócios, prever esses cenários, olhar essas variáveis para entender que alternativas eu vou traçar, né? Que caminhos eu vou seguir? Bom, então se acontecer isso aqui, como é que eu faço para me desvencilhar disso? Qual é o plano A? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Eu só consigo traçar esses planos se eu tiver uma construção de cenários. Um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário provável. Então eu preciso entender essas nuances, né, do mercado em que eu estou inserido. Uma avaliação estratégica na etapa 7 que eu tenho que fazer e depois, por final, né, por último, uma avaliação do plano de negócios como um todo. Eu preciso avaliar o plano que eu construí. E aqui eu coloco para vocês, vocês vão assistir agora um vídeo rápido do Sebrae sobre como elaborar um plano de negócios. São mais ou menos 5 minutos. Mas sugiro a vocês que depois desse vídeo, cada um de vocês procure na internet, o Sebrae tem uma série de vídeos sobre plano de negócios. Esse é um vídeo introdutório, vamos dizer assim, que traz uma abordagem inicial, mas depois, se vocês quiserem se aprofundar no tema, podem procurar também esses vídeos adicionais do Sebrae. Como elaborar um plano de negócios? Parte 1. O processo empreendedor. Todo empreendedor possui muita energia e criatividade, qualidades fundamentais para transformar uma ideia em algo concreto, para criar uma empresa, para administrá-la corretamente e para fazê-la crescer. O processo de empreender é constituído de 4 etapas: identificação de oportunidades, elaboração do plano de negócios, captação de recursos e gerenciamento. A primeira etapa é gerar ideias e identificar oportunidades. Você deve utilizar sua criatividade, intuição e experiência para detectar oportunidades. A segunda etapa é elaborar o plano de negócios. Descreva seu empreendimento e o modelo de negócio que sustenta a empresa. Na terceira etapa, você deve buscar recursos. Busque recursos financeiros, físicos, humanos e tecnológicos para iniciar as atividades do seu negócio. A quarta etapa é gerenciar a empresa. Você tem a responsabilidade de manter a empresa viva e garantir sua evolução. Mas o que é um plano de negócios? O plano de negócios é um documento de planejamento capaz de demonstrar a viabilidade de um empreendimento do ponto de vista da estratégia, do mercado, das operações e da gestão financeira. Tem como proposta descrever o que é ou o que pretende ser uma empresa. É uma forma de pensar o negócio sobre aonde ir, como ir mais rapidamente e o que fazer para diminuir incertezas e riscos. É mais que um apanhado de ideias. O plano de negócios traz uma lógica que permite refletir sobre diversos aspectos da sua empresa. Com base no plano, é possível analisar o mercado e os números antes de tomar decisões. Enquanto busca por informações, você adquire conhecimento sobre o setor e sobre fornecedores, clientes e concorrentes. O plano de negócios possibilita ordenar e analisar as ideias com o objetivo de avaliar a viabilidade da empresa. Caso seja inviável por motivos financeiros, técnicos ou de mercado, chega-se a esta conclusão no papel e não na prática, após meses de atividade ou quando você já investiu todo o seu capital. O plano de negócios não elimina os riscos, mas evita que erros sejam cometidos pela falta de análise.
Um plano de negócios é importante para organizar as ideias ao iniciar um novo empreendimento, orientar a expansão de empresas já em atividade, apoiar a gestão do negócio, seja em seus números ou estratégias, facilitar a comunicação entre sócios, empregados, clientes, investidores, fornecedores e parceiros, captar recursos, sejam financeiros, humanos ou parcerias. Um plano de negócios pode ser escrito para vários públicos, para conhecer mais o mercado em que a empresa atua, para estabelecer acordos internos e alinhar as estratégias, para criar estratégias conjuntas, para obter empréstimos e ter acesso a serviços financeiros, para obter recursos de pessoas ou empresas interessadas no negócio, para conceder crédito para compra e negociar formas de pagamento, para vender os benefícios dos produtos ou serviços e como forma de divulgar a empresa, para melhorar a comunicação interna, gerar comprometimento e fazer com que os colaboradores saibam seu papel. Um plano de negócios apresenta 3 funções principais. Como instrumento de planejamento, avalia o novo empreendimento do ponto de vista mercadológico, técnico, financeiro, jurídico e organizacional. Assim, é possível ter uma noção prévia do funcionamento da empresa. Como instrumento de diagnóstico, avalia a evolução da empresa para cada aspecto definido no plano. Assim, é possível realizar um acompanhamento comparativo entre o previsto e o que vem sendo realizado, tomando medidas para corrigir desvios. Como ferramenta de financiamento, facilitar a obtenção de capital de terceiros quando o capital próprio não é suficiente para cobrir os investimentos. Agora, então, assistido o vídeo, vamos continuar e eu vou trazer aqui algumas observações de algumas ferramentas importantes quando a gente fala de gestão de empresas, quando a gente fala de plano de negócios. 2 ferramentas, uma, a 5W2H e a matriz SWOT. De repente, vocês já ouviram falar dessas 2 ferramentas nas empresas em que vocês estão inseridas, de repente até já utilizaram essas ferramentas, mas agora a gente vai olhar para elas com um olhar um pouquinho mais criterioso do conceito, né, de como elas são construídas de verdade, como elas devem ser trabalhadas. Vamos começar então pela 5W2H. Ela está dentro da apostila na página 29, na apostila que vocês têm aí de empreendedorismo. E a 5W2H é, na verdade, uma sigla que reduz, o 5W vem de Ws do inglês, né? Vem das palavras why, what, who, when e where, né? What vem de o que, where vem onde, why por quê, who quem, when quando. E o 2H são 2 palavras com a letra H, o how de como e o H de how much, de quanto ou quanto custará. O que significa isso? A ferramenta 5W2H é uma ferramenta de plano de ação. Quando você coloca ela numa tabela, ou seja, quando você responde essas perguntas, por quê, como, quanto custará, quem, aonde, enfim, por quê, quando você responde essas perguntas, você consegue traçar um plano para aquilo. Por exemplo, uma comparação também, não no ambiente de trabalho, na vida pessoal de vocês. Se vocês for realizar uma festa na casa de vocês, vamos fazer uma festa junina e vamos fazer então uma ferramenta 5W2H para festa junina. Vamos fazer um plano de ação. Tá, festa junina. Por que a gente vai fazer a festa junina? Vamos fazer a festa junina para comemorar essa data tão importante, folclórica, brasileira, enfim, ok. Aonde? Né? Where? O W de where. Aonde a gente vai fazer a festa junina? Vamos fazer a festa junina no playground do prédio. Ok. Quem? Né? Quem vai fazer a festa junina? Quem vai organizar a festa junina? Quem vai organizar a festa junina é a dona Ana e a dona Cristina.
Quando, né? When, o W de when, que significa quando em inglês. Quando nós vamos fazer a festa junina? Ah, vamos fazer a festa junina no dia 24 de junho de 2015. Ou seja, quando eu respondo essas perguntinhas, os 5 Ws e os 2 Hs, eu estou, na verdade, planejando como aquela festa, ou seja, aquela ação, ela vai se dar. Aqui tem uma explicação, um conceito da 5W e 2H, que nós podemos dizer, então, que se trata de uma ferramenta administrativa que pode ser utilizada por toda e qualquer empresa. Eu trouxe um exemplo da vida pessoal, mas dentro do ambiente de trabalho, ela é ainda mais útil, né? Sua análise possui a finalidade de auxiliar na elaboração de planos de ação, ou seja, vamos planejar uma ação com essa ferramenta, como uma espécie de checklist. É como se você fizesse uma checagem dos itens necessários para aquela ação acontecer, que aumenta a clareza do colaborador sobre as suas atividades. Então, se ao invés da festa junina da sua família, você está fazendo uma festa de confraternização da empresa, você juntou pessoas estratégicas da sua empresa para participarem da organização daquela festa, e você começa a responder essas perguntas, quem vai fazer? Quando vai fazer? Por que a gente vai fazer, né? Quanto que vai custar? De que maneira que vai ser feito? Em que local que vai ser feito? Você já vai colocando ali essas respostas e vai direcionando os responsáveis por cada uma dessas etapas. Quem vai fazer? Bom, o fulano da tecnologia vai cuidar de toda a parte de organização tecnológica da festa. A fulaninha da logística vai entrar em contato com os fornecedores para ver os preços das coisas que a gente vai colocar na festa. O outro tal do marketing vai fazer toda a propaganda. Então, ou seja, eu já estou respondendo as perguntas, direcionando as pessoas envolvidas e organizando as etapas, né? Quem vai fazer o quê, quando, como, onde e de que forma. O 5W2H atua como um mapa de atividades, estabelecendo o que será feito, quem o fará, em quanto tempo será realizado, qual área da empresa é responsável e quais os motivos para determinada atividade ser feita. Então, a sua metodologia, como a gente falou aqui, tem origem numa palavra, na verdade, numa sigla da língua inglesa, onde o 5W, mais uma vez, os W são what, de o que, where, onde, why, por quê, who, quem, when, quando, e os 2 Hs é o how, de como, e o H também de how much, ou seja, quanto que vai custar aquilo, quanto que vai, enfim, demorar, tá? Aqui mais um gráfico, novamente, da 5W2H e as perguntas que são respondidas, né, quando você coloca essa tabelinha. Aqui tem a tabela propriamente dita, tá? Um exemplo. Então, assim, plano de ação, por exemplo, setor, serviço de apoio e logística. Qual que é o objetivo? Ou seja, qual que é a ação? A ação desse setor é reduzir os custos internos de geração de fotocópias em 30%. Ou seja, uma ação que aquele setor, né, vai organizar. Então, o que? What, né? Reavaliação de contratos e negociação com fornecedores. Então, para conseguir reduzir os custos internos de geração de fotocópia, eles vão reavaliar os contratos, né, e a negociação com fornecedores. Quem vai fazer isso? Beleza, Joana, resposta boa essa, né? Tem que definir quem são os responsáveis. Quando? Vocês vão estabelecer uma meta para ela. Até o dia 10 de julho ela tem que resolver isso. Aonde, né? Where? Em nossa empresa e nos fornecedores. Então, ela vai fazer essa avaliação na empresa e também o contato com os fornecedores. Por quê? Por que eles estão fazendo essa ação? Que há suspeitas de que as cláusulas de desconto por volumes não estão compatíveis com o mercado. Como? Então, para ela chegar a essa conclusão aqui de como reduzir os custos, ela vai comparar com outros contratos e vai fazer pesquisas junto aos fornecedores alternativos. E qual é o custo? Então eles chegaram a uma conclusão que para a Joana ficar envolvida com esse processo, de repente fazer as ligações telefônicas que ela vai ter que fazer, que o custo dessa atividade é de R$2.000. Tá? Então, ou seja, uma ferramenta simples, mas que organizou como essa ação vai ser feita. Para a Joana é bom que ela tenha esse plano de ação, para quem é líder dela é ótimo, porque o líder dela vai poder acompanhar o que foi organizado, para os envolvidos também é bom, ou seja, é uma radiografiazinha, um mapinha também de como uma determinada ação vai se desenvolver.
A matriz SWOT também é uma ferramenta importantíssima. Mais uma vez, o SWOT vem da língua inglesa, é uma sigla que traz letras, né, que significam palavras na língua inglesa. Aqui também tem uma figura mostrando a imagem aqui da definição do que é a matriz SWOT. O S vem de Strength, que significa pontos fortes, né? Ou seja, é quando você olha para a sua empresa, para dentro dela, por isso que aqui está escrito fatores internos, e quando você tenta identificar quais são os fatores positivos na sua empresa. Por exemplo, vou olhar para a minha empresa agora e sei que o fator positivo dela é que a gente tem um capital intelectual de altíssimo nível. Ou seja, a equipe que eu tenho na minha empresa é super gabaritada. Portanto, eu estou vendo um ponto forte da empresa e algo que está dentro da empresa, é um fator interno. Fator negativo, W, né, aqui da letra W vem de weaknesses, ou seja, os pontos fracos. Ah, tá, eu vi que eu tenho esses pontos fortes, ótimo, que o meu capital intelectual é altíssimo, mas observo, ponto fraco, que as minhas máquinas estão obsoletas. Que eu tenho equipamentos que estão obsoletos, então atraso, a equipe é ótima, todo mundo nota 10, mas ninguém consegue produzir o tanto quanto poderia, porque as máquinas estão super ultrapassadas. Daí, isso tudo eu olhei para os fatores internos, para o ambiente interno da empresa. Quando eu vou para a letra O, que significa opportunities, né, oportunidades, eu estou olhando já para os fatores externos. Então, eu estou olhando para o ambiente fora da empresa. Oportunidades. Quais são as oportunidades para a minha empresa agora no mercado? Minha empresa agora, poxa, agora está surgindo uma nova possibilidade. Parece que, por exemplo, eu estou vendendo comida artesanal e existe um movimento de slow food, que falam agora, né? Que são pessoas cada vez mais adeptas às comidas que são feitas de forma mais artesanal, comida que é feita na fazenda, comida artesanal que é feita de maneira mais devagar e tal. Então, bom, isso é uma oportunidade. Eu estou olhando para o mercado e estou vendo que existe uma demanda latente e que existem pessoas cada vez mais propensas a consumir o tipo de produto que eu estou disposta a oferecer. Ou seja, é algo externo que eu estou olhando para o mercado, que eu estou vislumbrando essa oportunidade. E existe também o T, né, aqui de SWOT, que significa threats. Threats significa ameaça em inglês, que também é algo que eu vou identificar no fator externo. Ao mesmo tempo que eu vi essa oportunidade, ou seja, um público aí bacana, que pode começar a absorver o tipo de produto ou de serviço que eu estou oferecendo, eu tenho um concorrente que não existia. Que de repente, quando eu olho para o mercado, eu vejo essa ameaça, né? Uma determinada empresa que não existia na cidade e que acabou de se instalar. Outra ameaça, por exemplo, a economia. A economia da cidade, da região, do local onde você está instalado, ou do país onde você está, também é algo que você deve observar o tempo todo, porque pode ser uma ameaça para a sua empresa se a economia estiver ruim. Agora, se o setor em que você está inserido estiver produzindo super bem, tiver vários investimentos no setor em que você está inserido e tal, aquilo pode deixar de ser ameaça e virar oportunidade. Mas essas informações você vai buscar no ambiente externo. E por que a matriz SWOT ela é importante? Por que a matriz SWOT você deve colocar no seu plano de negócios? Nossa, porque no momento em que você está pensando no seu produto e no serviço, se você não fizer essas avaliações, você não vai enxergar qual é o cenário do seu produto, do seu empreendimento, do seu negócio, do seu serviço. Quando você olha para isso aqui, você já traça alternativas. Por exemplo, se eu vejo então, vou montar um hotel, e o hotel no lugar onde eu vou montar, naquela determinada região, não tem lavanderia. A lavanderia daquela cidade é muito ruim, né? Então, ou seja, é um problema não ter a lavanderia naquela cidade. Mas se eu identifiquei esse gargalo, eu já posso pensar numa alternativa. Então, quando você olha uma ameaça, por exemplo, ou um ponto fraco, eles devem servir para você traçar alternativas. Você não deve detectar pontos fracos e ameaças para detectar e ponto.
somente para você ter aquilo lá registrado. Essas informações, elas te servem para você traçar alternativas, para você traçar planos de ação para combater esses pontos fracos e essas ameaças, ok? E para você, mais uma vez, entender em que momento que a sua empresa está, né? Em que cenário que você está, de que forma que isso influencia no seu negócio, direto ou indiretamente. E os pontos fortes e oportunidades, quando você os enxerga, também não é só uma constatação de fato. Poxa, eu tenho esse ponto forte, então como é que eu faço para alavancar isso ainda mais? Como é que eu faço para isso se tornar um grande chamariz para a minha empresa? Como é que eu faço para isso ser o meu grande cartão de visitas, por exemplo? Então, ponto forte, quando você identificar isso, maximize ele, né? Use ele a seu favor ainda mais. E a mesma coisa a oportunidade. Identificou a oportunidade, como é que você vai trabalhar ela? De que maneira que ela vai ser favorável para o seu negócio? Agarre essa oportunidade, trabalhe ela. Por isso que é importante você construir a matriz SWOT. Então aqui a definição, é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou análise de ambiente, né, ambiente interno e externo, sendo usada como base para a gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa, mas podendo, devido à sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. Como a gente falou que SWOT é Strengths, né, Weaknesses, Opportunities e Threats, em português, eles traduziram para FOFA, né? De fraquezas, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, se para vocês for mais fácil entender dessa forma, ao invés de dar o nome de matriz SWOT, vocês também podem chamar de matriz FOFA. Ela é uma sigla, então, oriunda do idioma inglês e é um acrônimo de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Os objetivos da matriz SWOT, para vocês entenderem: efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar elementos-chave para a gestão da empresa, o que implica estabelecer prioridades de atuação, preparar opções estratégicas, riscos, problemas a resolver. Como eu falei para vocês, se eu vejo, por exemplo, que na cidade onde eu vou montar um hotel, não tem uma lavanderia que possa atender o meu hotel. Se eu identifico isso e eu sei que eu preciso ter hospedagem, que eu vou ter muita roupa de cama suja, eu não posso deixar de vender apartamento porque eu não tenho roupa de cama limpa. Então, se não tem lavanderia na cidade, o que eu posso fazer? Bom, alguma alternativa eu tenho que ter. Alguns hotéis, por exemplo, constroem lavanderias próprias. Isso encarece o meu negócio? Encarece. Inicialmente, sim. Mas não me deixa refém e nem compromete a minha operação. Então, ciente desse gargalo, o hotel, o empreendedor, aquele que quer investir no negócio, já toma uma atitude. Você não fica esperando o problema se estabelecer e comprometer o seu negócio, né? É ele quem faz o diagnóstico da empresa, a matriz SWOT, né? E fortalece os pontos positivos, indica quais os pontos devem melhorar, mostra as chances de crescimento, aumentando as oportunidades e deixa em alerta diante de riscos. Aí aqui tem um exemplo de matriz SWOT, né? Oportunidades, mercado mais amplo, isso falando de ambiente externo, né? Oportunidade, despreparado da concorrência, economia em alta pode ser uma oportunidade, uma nova modalidade de trabalho, uma ameaça. Uma crise política pode ameaçar o seu negócio e está fora da sua empresa, né? Mas impacta dentro do seu negócio. Juros altos e impostos também podem ser uma ameaça para o seu negócio. Falta de mão de obra qualificada. Se na área em que você vai empreender não tem mão de obra qualificada, isso pode ser uma ameaça, porque de repente você nem vai conseguir abrir a empresa, né? Ou você vai traçar uma alternativa de trazer pessoas de fora, de treinar mão de obra você mesmo. Isso pode encarecer o seu custo? Pode, inicial, mas pode viabilizar o seu negócio. Inadimplência, né, da sua demanda, isso pode ser uma ameaça também. Forças, já falando de ambiente interno, um exemplo de força: comprometimento da sua equipe, flexibilidade da sua equipe, a pontualidade de pagamento da sua empresa para com os seus funcionários, apoio técnico e infraestrutura. Fraquezas, como eu falei, né, dos equipamentos obsoletos, aqui, ó, recursos de informática defasados podem prejudicar o seu negócio e é um problema que está interno, que você tem como resolver. Então, que bom que você identificou, que aí você traça uma alternativa para resolver.
falha na apuração de custos operacionais e formação de preços de frete, canais de distribuição reduzidos. Então, assim, identificado isso, mexa-se, né? Mova-se, faça alguma coisa. Por isso que a matriz SWOT é tão importante. E termina aqui a nossa segunda aula, termina aqui a videoaula de empreendedorismo. Deixo o meu e-mail para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que o conteúdo tenha sido revelador para vocês. E muito obrigada!